A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de adultos do primeiro trimestre de 2021. Estamos tratando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nosso comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares de Jundiaí. Na lição número 10, nós estudamos sobre o Senhor Jesus cura hoje. Agora, na lição de hoje, concernente a 14 de março de 2021, é a lição número 11, compromissados com a evangelização. O texto áureo está em Romanos, capítulo 1, 16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática é a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. O objetivo dessa lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Objetivos específicos: mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo objetivo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro objetivo, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Leiamos a leitura bíblica em classe que se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O ponto central dessa lição é a evangelização, é um compromisso da igreja com Deus. Então nós vamos tratar sobre esse compromisso com a evangelização. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra
missionária. Então nós temos aqui que a igreja é a única agência do reino de Deus autorizada por Jesus para esse trabalho de evangelização dos povos. A evangelização como prioridade, tópico 1. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Então, a evangelização não é uma opção, não é uma alternativa. A evangelização, a missão do mundo de levar o evangelho a todas as partes, é uma missão que define a eternidade de cada ser humano. Morte para quem rejeita a Cristo e vida para quem recebe a Cristo como Senhor de sua vida. Subtópico 1, o Evangelho. Esta palavra, Evangelho, vem de duas palavras gregas. Eu, que é um advérbio, bem, tá? E angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Então, é a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16. Vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, da nossa CPAD, que é considerado o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Qualquer crente citaria e cita de cor, mas vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a mensagem de Cristo, o evangelho do reino de Deus, é a mensagem que salva o pecador. Salva de quê? Salva de uma vida de perdição nesse mundo e salva de uma vida de perdição na eternidade, caso ele parta sem Cristo. O que mais? É a mensagem. A mensagem é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, conforme nós lemos no texto áureo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é o meio de salvação, é o evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 2. Vejamos o que Paulo nos fala sobre o evangelho. Pelo qual também sois salvos. Está falando do evangelho. Se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então é através do evangelho que ele começa a falar no primeiro versículo. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Aí o versículo 2, ele diz, pelo qual também sois salvos. Então, o único meio de salvação para todo homem, enquanto estiver aqui nesta vida, é aceitando o evangelho do reino de Deus. Então, só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Subtópico número 2, o único salvador do mundo. O evangelho são
as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, o versículo 24. Aqui ele trata do evangelho da graça de Deus. Quando ele diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, o evangelho é o evangelho da graça de Deus, do favor de Deus. E aí ele continua dizendo que as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Então, quando nós entendemos, quando todo homem, toda mulher entende que é pecador, que está separado de Deus, que está numa vida de perdição, ele entendendo isso, então ele está pronto para receber Jesus como Senhor de sua vida. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, em Adão, através de Adão e Eva, todos os homens pecaram. Todos os homens foram separados de Deus. Agora, Romanos 5:12, na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz, pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por isso que nós falamos logo no começo, que foi através de Adão e Eva, através da sua desobediência, que todos os seres humanos foram considerados culpados por conta do vírus do pecado que atravessou a toda a humanidade. Então, não existe um meio de salvação sem Jesus. Pedro, quando esteve pregando lá em Atos 4:12, ele deixa isso muito claro no seu sermão. Atos 4:12, ele diz assim, no verso 11 ele começa, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, falando de Jesus, os edificadores, na qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não existe um meio de salvação fora de Jesus de Nazaré. Ele mesmo disse em João 14:6, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou em Mateus 13:38 que o campo é o mundo. Então, quando ele fala o mundo, ele está falando de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as etnias da terra. Então, o mundo, o campo onde deve ser pregado o evangelho é o mundo. Então, a pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então, todos nós cristãos, todos nós que recebemos o evangelho da graça, nós temos a responsabilidade da evangelização local e a evangelização mundial.
esse é o nosso papel. Então nós já vimos aí a definição de evangelho, né? Que é a mensagem das boas novas do reino de Deus. Já vimos agora que Jesus é o único Salvador do mundo e que há uma grande responsabilidade sobre a sua vida e a minha vida. E agora o subtópico número 3, uma agência legítima, falando da igreja. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Então, cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Nós vemos isso em Atos capítulo 8. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal aí, por gentileza. Atos 8:4, quando diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, cada pessoa que foi obrigado a sair de Roma, foi expulso de Roma, de Jerusalém, da Judéia, onde tinha crente, eles foram expulsos de sua cidade e eles foram andando pelo mundo, e diz o texto aqui, anunciando a palavra. Por quê? Porque o evangelho é boas novas. Você, quando recebe uma boa nova, uma boa notícia, você quer fazer o quê? Você quer compartilhar com outra pessoa. Isso é natural de todo ser humano. Então, a igreja, cada crente, ele é responsável pela evangelização, crente como igreja. E aí ele diz, nós devemos seguir esse modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Mateus 11:28, ele trata sobre isso. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos. Lembra desse texto? É um dos textos áureos do novo convertido. Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo aqui é domínio moral, é sujeição, e o fardo aqui é a responsabilidade, a carga de responsabilidade. Então nós somos convidados a entregar tudo para Jesus. Ele chama os necessitados, os carentes de alma, os abatidos, tá? E aí ele diz, isso é feito mediante o evangelho. Todos nós que seguimos a Jesus, nós recebemos o convite através da pregação do evangelho. Então isso é feito mediante o evangelho, devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, que nós já lemos no texto áureo, Romanos 1:16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho. Todo cristão genuíno, toda pessoa que recebe o evangelho de Cristo, ela não pode se envergonhar do evangelho, das boas novas de Cristo. Ela tem que ser essa pessoa que vai ganhar almas, que vai evangelizar, que vai andar pelas favelas, pelas ruas, pelos bairros e outros estados e outros países. Onde ela andar, ela vai
ter interesse em levar as boas novas do Evangelho. Então, resumindo esse tópico 1, e nós vemos aqui que a igreja é a única agência autorizada por Jesus para esse papel, tá? Por isso que é estranho quando a gente ouve falar de desigrejados, de pessoas que não têm igreja, de pessoas que elas se acham autônomas, que elas acham que não precisam de participar do corpo de Cristo, né, de uma instituição. Isso daí está completamente fora da palavra de Deus. Resumindo o tópico 1, então, o evangelho é uma questão de vida ou morte, por isso a evangelização é uma prioridade. A evangelização precisa ser uma prioridade de você e uma prioridade minha e de todos os cristãos. Vamos ao tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo, ou seja, aquela morte na cruz do Calvário, tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Ou seja, nós vamos ler a Bíblia e vamos interpretá-la sob a visão do Espírito Santo. Primeiro subtópico, a nossa teologia. Respeitamos as outras, mas qual é a nossa? Assembleia de Deus Pentecostal. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante, ou seja, solo Bíblia, né? Somente a Bíblia. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram, nos deixaram como herança, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD, nossa agência publicadora, nossa central que publica os materiais evangélicos, né? A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. 2 Timóteo capítulo 3. Isso é muito importante nós observarmos. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que é que nós temos aqui? O legado que nos deixou os escritores da Bíblia Sagrada, os nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Quando chegaram aqui no Brasil, eles pregaram a Bíblia Sagrada
eles falaram, interpretaram a palavra de Deus. Nós não tivemos, conforme já vimos aqui, nenhum teólogo, nós não recebemos o evangelho através de algum intermediário, não, nós recebemos diretamente da Bíblia Sagrada. Então, subtópico número 2. Então, essa é a nossa teologia, o nosso credo, né? A nossa confissão de fé, ela está totalmente baseada na interpretação bíblica. Subtópico 2. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Vamos ver o que é isso. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Então já havia um grupo escolhido por Deus lá na eternidade. Era e é, segundo algumas visões, somente esse grupo que será salvo. Os demais não foram escolhidos, não foram eleitos. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, pentecostais, equivocada e baseada numa exegese ruim ou uma exegese mal feita, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2:4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Ou seja, não é isso que está escrito na palavra. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Ou seja, a expiação limitada, resumindo, Jesus morreu apenas por um grupo escolhido, já pré-escolhido, já desde a eternidade. Nós não compactuamos com essa visão. Letra B, a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Vejamos 1 João, Evangelho de João, melhor dizendo, capítulo 4 e o versículo 14. João 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:42. Eu li o 14, né? Eu confundi com outro aqui, ó. João 4:42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Agora sim, testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Agora sim, 1 João 4 e o versículo 14, só para complementar esse versículo que acabamos de ler. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, para Salvador de toda a humanidade. Esse mundo aqui está relacionado a
toda a humanidade. Obviamente que nós sabemos que nem todos vão aceitar e vão querer, mas a morte foi para todos. Tá? E aí ele diz, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E aí ele cita 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Tá? Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda a criatura, lá em João 3,16, que nós já havíamos citado. É um erro teológico afirmar que a expiação é limitada, né? João 3,16, já citamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a morte expiatória de Cristo foi para todos que quiserem, tá? Tito, lá perto do nosso amigo Timóteo, que nós estávamos, logo depois de 2 Timóteo, você abre a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, no capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, Jesus morreu por todos os pecadores. Nós cremos na expiação ilimitada. Tá? Então, resumindo esse tópico, a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Entendemos, evidentemente, que nem todos vão aceitar, mas a porta foi aberta para todos. Vamos ao tópico 3, estamos caminhando já para o final. Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja, são tarefas primordiais, essenciais, tarefas fundamentais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos, o livro de Atos, ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vamos primeiro aí, subtópico 1, evangelização. O que é evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez lá em Mateus 4:23. Se você abrir a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, nós vamos ler, olha o que Jesus nos dá como exemplo. Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, esse é o papel missionário. E nos mandou que fizéssemos também desta maneira. Nós já lemos lá na leitura bíblica em classe o versículo 16, quando ele diz: quem crê, ele diz no versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, versículo 16, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, disse Jesus, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas e assim sucessivamente. Isso significa
testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo, que foi o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 33. Olha o que diz quando os discípulos estavam pregando e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então, eles pregavam sobre a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré através do poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais, como nós vemos em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, quando ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós vemos aí a pregação do Evangelho através do poder do Espírito Santo, geralmente acompanhada também de obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. A xenolalia é o dom que a pessoa recebe do Espírito Santo de falar uma língua que ele nunca estudou a gramática, nunca estudou a fonética, mas ele recebe esse dom do Espírito Santo. É um milagre de Deus. E a princípio os nossos pioneiros acharam que seria isso, que se pregaria com essa língua, mas na prática não foi isso. Eles desistiram, aprenderam a língua portuguesa do Brasil e então começaram a evangelizar lá no norte do país, lá no Pará. Tá bom? Então nós temos aí a questão da evangelização. As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduziu a sua pregação na sinagoga da Antioquia, da Pisídia, para se anunciar a Jesus. Vejamos isso lá em Atos, capítulo 13. Olha a estratégia de Paulo para pregar o evangelho aqui na sinagoga de Antioquia. Atos 13 e o versículo
16 e 17, que diz assim: E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. Versículo 32, ele diz: E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então nós temos aqui, ele começa falando do livramento dos israelitas lá do Egito até chegar em Jesus de Nazaré, mostrando que o evangelho é através de Cristo. E compare também, vamos comparar com o discurso no Areópago, lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, versículo 22, é até o 31, mas leremos só alguns. Versículo 22 ele diz, e estando Paulo no meio do Areópago, era um local lá onde eles discutiam filosofias diariamente, ele disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então aqui ele já introduz a mensagem do evangelho partindo de algo que ele já conheceu. Então, o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Isso nós podemos ver em Apocalipse 5, de 11 a 13. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. 1 Coríntios 9, para ganhá-los para Jesus. Então, Paulo e todos os demais missionários precisam se adequar à cultura local para introduzir a mensagem do evangelho, que é uma mensagem universal. Vejamos aí o subtópico 3 e nós terminamos. O desafio hoje. Jesus disse: o campo é o mundo, Mateus 13, 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua cidade. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos 1 e 8. Isso fala do quê? De simultaneidade, ao mesmo tempo. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10 e 23. Então o desafio de hoje continua sendo o mesmo da época de Jesus: pregar o evangelho simultaneamente em todas as partes do mundo. Resumindo o tópico 3, a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Então, concluindo, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus, fora de Jesus. Ele mesmo declarou em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos, mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. E já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos a lição número 11, compromissados com o Evangelho. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado para você e toda a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.